Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live com convidado. Hoje estamos num dia atípico, não estamos na nossa terça-feira, né? Eu tive uma intercorrência, não consegui chegar em tempo. Então, começamos hoje, quarta-feira, com a nossa live com convidado. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos que Rodrigo Renzo, que muitos já conhecem, que é o @mentorfraleone, né? Então, já já a gente vai ter aqui o Renzo com a gente para um bate-papo super descontraído, né? E um pouco complexo. Ele teve no domingo aí fazendo uma live com o Fábio, mais ou menos numa temática similar ao que a gente vai tratar aqui hoje. Então, eu vou ter um prazer imenso de estar aqui hoje com o Renzo, tá? Quero que vocês aproveitem, né? Vou tentar salvar a live. A gente sabe que às vezes acontecem intercorrências, mas agora eu já aprendi a fazer de uma forma que a gente não corra tantos riscos. E o Renzo já está chegando aí. Enquanto ele não vem, eu gostaria de convidar a vocês que estão aqui comigo para participar do workshop Conexão Sensorial, que eu vou estar ministrando no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em São Paulo, no dia 10, é 10, gente, eu vi falando 11, não sei porquê, é 10 de julho. E no Rio de Janeiro, no dia 17 de julho. Pronto, agora eu passei a data certa. O workshop Conexão Sensorial é algo que vocês ainda não viram por aí. É um workshop vivência, né, onde a gente vai ter atividades práticas, exercícios, é totalmente prático, por isso não pode ser online, tem que ser presencial, aonde vou ensinar, né, a vocês a se conectarem com o seu eu interno através da ativação e expansão da chama trina de vocês, tá? Por isso que o nome dado é Conexão Sensorial, para que vocês façam essa conexão e ativem essa percepção sensorial através do seu sentir, né? Através do seu cardíaco, equilibrando, né, com o seu mental, com o seu racional, mas sempre utilizando, né, a chama trina expandida e ativada. Então, se você tiver a oportunidade de estar comigo, né, nesse momento, faça, porque vale muito a pena. A gente vive vendo por aí o povo falando: o caminho é para dentro, as respostas são dentro de você, estão as respostas, né? Mas acaba que a gente não ensina como ir para dentro. Então, Conexão Sensorial é um workshop onde eu, Juliana Alencar, vou estar lá com vocês nas práticas, exercícios e atividades, ensinando vocês, através da ativação e expansão da chama trina, como caminhar para dentro de vocês e encontrar as respostas que vocês tanto buscam, que nós tanto buscamos, não é mesmo? Então, é isso. O Rodrigo já deu um oi aí, falou que já chegou. Eu vou colocar ele aqui na live, o convite está feito. Bia, vai ser um prazer te receber lá, querida. Obrigada pela sua participação e acredite, vai valer muito a pena. A gente vai poder falar um pouquinho depois, eu vou fazer uma live, né, falando um pouquinho mais com detalhes sobre o workshop. E quem ainda não se inscreveu, manda um e-mail para influenciando positivamente @gmail.com, tá? Ou me mande um direct messenger, tá certo? Vamos colocar o grande Renzo aqui para bater um. Renzo, vem devagar, querido, sem pé no peito, tá? Vem com freio. A gente está no Instagram, Tudo bem? Tudo bom, querido? Como é que você tá? Tudo bem, Ju, graças a Deus. Ih, já começou a travar, ó. Começou a travar a grande. E eu tô do lado do mundo, hein? Ó, que loucura. Deixa eu conectar no 5G, então. Tá. Tô me ouvindo aqui, tá maravilha ouvir minha voz de gralha. Gente, como é que vocês conseguem me ouvir, gente? Que voz insuportável é essa? Oh, meu Deus, ó o Renzo caindo. Jesus.
Vamos esperar ele conectar aí. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Pati. O áudio tá altão. Qual áudio? Meu ou dele? E agora? Vou falar mais baixinho. Eu sei. Aí, Renzo, eu tô dando eco em você aí. Não sei o que tá acontecendo. Então vamos usar o fone, né? Melhor, né? Eu também queria ficar sem, mas aí eu posso pegar os ruídos aleatórios aqui de vizinhos, cachorrinhos, criança, porque minha filha faz aquela arte noturna. Pronto. Acho que agora a gente conseguiu. Tá me ouvindo bem aí, Renzo? Tô sim. Opa! Seja muito bem-vindo ao Influenciando Positivamente. Eu acho que a maioria do povo que está aqui já conhece o Renzo, já conhece o Rodrigo, o Fraleone, né? Eu e o Fábio, a gente tem uma dificuldade de nomes com ele, mas a gente chama e ele entende. É isso. Estamos aqui. Opa! Oi, Nani! Seja bem-vinda! Gente, hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a desconstrução. Ó, que loucura! Ai, meu Deus do céu! Ó, não quero levar bloco do Instagram. O áudio tá bom, né, Ju? Tá ótimo. Eu não quero levar um bloco do Instagram, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho nesse tempo veloz que passa voando aqui sobre o espiritismo sem dogmas, né? E a nova espiritualidade, que o grande Renzo, para mim, dentre todos os espiritualistas que eu conheço, é um dos únicos caras que conseguem falar isso com conceito, de uma forma bem popular, sem dar voltas, sem palavras muito bonitas, porque aqui no canal é assim, tá? A gente não fica firulando as coisas, não. A gente fala como é. Eu sou Vox Populi, falo aqui de uma maneira que todo mundo entenda, que seja acessível para todo mundo. Me desculpem muitas vezes se eu falo de uma forma que não seja tão culta, mas essa sou eu, tá? Essa sou eu em essência. E eu sou assim, é isso. E o grande Renzo é muito parecido, então nada mais perfeito do que juntar, né, fogo e gasolina, que aí explode logo essa bomba toda e dá tudo certo no final. Se apresenta aí, Renzo, para quem não te conhece. Então, meu nome é Rodrigo Renzo Fraleone. Eu já fui, na verdade ainda sou, dirigente de centro espírita. Sou um dissidente espírita, porque eu não concordo com quase nada que o espiritismo está fazendo hoje em dia com o núcleo do que o Kardec deixou para nós. Então, eu sou um dissidente. Eu sou pesquisador, né? Eu trabalho com publicidade aqui dentro da Matrix. E palestrante, né? Palestro há muitos anos já dentro do tema espiritismo e espiritualidade. Basicamente é isso, não tenho muito floreio não, né? Mas assim, nasci em berço espírita e passei aí meus 38 anos sempre dentro do meio, como parte muito influente da minha vida dentro do espiritismo. Então, tenho propriedade para fazer críticas ao próprio espiritismo, que é um dos cunhos principais aí do meu trabalho, que é renovar, né, fazer um revisionismo espírita e agregar pessoas que estão querendo sair da dogmatização e entrar na parte de conhecimento sem restrições psicológicas ou físicas, ou o que seja, né? Esse é o core do negócio. Sensacional. Gente, para vocês entenderem um pouquinho, a gente aqui não está julgando, tá? A gente não está aqui para julgar, não está aqui para apontar ninguém, tá? Cada um sabe o que é melhor para si, eu respeito todas as escolhas de todos, né? Mas a gente tem o nosso ponto de vista e a gente troca informações, né? A gente tenta trazer para vocês o nosso ponto de vista e não estamos querendo aqui arrebanhar ninguém, arrebatar ninguém, porque a gente não tem, não é essa o propósito. O propósito é trazer para vocês, trazer, né, para vocês um conceito, uma visão diferente a respeito daquilo que a gente está acostumado. Sair um pouco da ortodoxia, sair um pouco do dogmatismo e viver, né, verdadeiramente a espiritualidade. Eu não digo espiritismo, eu vou falar espiritualidade porque eu acho que a espiritualidade ela engloba tudo
e não só, né, os ensinamentos do Kardec, que são muito valiosos, é uma base, né, o Pentateuco é uma base, mas é o que eu vivo falando, tudo muda o tempo todo. Então, nada é como era antigamente, né? Nada é como era 100 anos atrás, 1000 anos atrás. As coisas estão se transformando. E por que que no Kardec, lá em 1900 e bolinha, trouxe... 1800 e bolinha. 1800 e bolinha, perdão. Eu estou misturando com a Umbanda em 1908. O Kardec trouxe as informações, uma base sólida, científica, só que com interpretações de várias maneiras diferentes, né? Assim como a Bíblia, né, e como os outros livros, cada um que lê tem a sua visão, tem a sua, seu ponto de vista, a sua maneira de interpretar a coisa. E o Renzo, ele é uma pessoa que fala com conceito sobre essa desconstrução, não estou dizendo demérito de trabalho, mas desconstrução de um ponto de vista, trazendo o outro, para fazer a gente pensar um pouquinho. Vocês que estão aí do outro lado e eu que estou aqui, né? Porque todas as lives que a gente faz aqui, eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, o convidado também está. Então é uma troca. A gente está aqui trocando informações, pontos de vista, tentando agregar e encaixar peças de quebra-cabeças, né? Porque cada um de nós somos as partículazinhas que, quando se encaixam, transformam-se num todo, certo? Então, grande Renzo, uma coisa que eu quero, assim, para a gente começar a falar, entrar aí mais profundamente, no seu ponto de vista, dentro da atualidade, você acredita que o seu Joãozinho das couve lá, que ninguém conhece, que não é o famosão, também pode trazer e agregar coisas, informações, conceitos, uma leitura diferente a todo esse contexto que a gente coloca? Ou tem que ser alguém, porque a gente tem essa mania, né? Tem que ser alguém famoso, com visibilidade, que tenha isso, nanana. Mas às vezes a informação vem para o cara que está ali, ó, no modo aleatório. O que você acha disso? Eu acho que nós somos Joãozinhos das couves, né? Porque, por exemplo, os grandes, né, que tem... e a gente fala de grandes, mas, por exemplo, vamos colocar, o Divaldo, ele mesmo não tem muita gente nas redes sociais dele, que, assim, perante a quantidade contabilizada de espíritas no Brasil, perante a quantidade de pessoas que tem no Brasil, colocando só a nível Brasil, tá? Isso porque ele faz o trabalho dele com tradução para várias línguas, até alemão. Nós somos o Joãozinho das couves e assim, até o Divaldo, que vamos colocar hoje, que nós estamos falando de espiritismo e espiritualidade, é uma pessoa grande, tem pouca gente. Então, a espiritualidade em geral, para nós que estamos vivenciando, nós estamos meio saturados de informação, mas para a população, em grande maioria, na minha opinião, está muito pouco. Né? Se você comparar o nosso canal com o canal do Condzilla, por exemplo, que é uma questão de destruição da sociedade moral e sexual, e, enfim, nós não somos micróbios, né? Então, eu acho que, assim, se você fizer uma comparação de nós como micróbios, uma comparação bem ruim, porque, infelizmente, nós estamos numa categoria ruim de divulgação do nosso conteúdo, que é o despertar individual, o menor micróbio consegue derrubar um corpo, né? Então, nós temos força, sim, quando a gente começa a se multiplicar. Então, eu acho que cada uma das pessoas, nós, o Fábio, a Mari, o Dani, várias outras pessoas que estão vindo aqui falar com você, podem sim ser um poste de luz numa rua escura, entendeu? Então, para iluminar uma cidade, nós precisamos de vários postes de luz. Então, eu acho que quanto mais as pessoas acharem no ímpeto delas de tentar ajudar o próximo com conhecimento, e assim, trazendo muito próximo também uma consideração muito válida do Fábio e sua, que não seja terapeuta. Não é para ser terapeuta, é diferente você ser terapeuta e é outra coisa você estar abrindo um canal para divulgar informação, para tentar ajudar o próximo. É muito diferente você tratar uma pessoa dentro da terapia
né? Querer ajudar o próximo com terapia e você querer ajudar o próximo com informação. É muito diferente, só para deixar claro isso, né? Então, eu acho que as pessoas que sentem esse ímpeto, que gostam de se comunicar, que têm um conhecimento, que estão estudando, deveriam sim, se não quiser abrir um canal de rede social por qualquer motivo que seja, abre um grupo de estudos, tenta agregar, né, nessa luta que é para resgatar as pessoas dessa terra, né? Então, em relação ao Joãozinho da Couve, eu acho que quanto mais Joãozinho da Couve, né, melhor. Ah, isso é muito bacana, porque eu sempre falo com as pessoas, né, em publicações, através de publicações ou mensagens, né, que todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Cada um tem o seu conhecimento. Ah, Juliana, mas eu entendo de passarinho. Ok, alguém pode estar precisando saber como é cuidar de um passarinho, do que os passarinhos precisam. Faça isso, divida, compartilhe o seu conhecimento, não importa, né, qual tipo de conhecimento. Obviamente que coisas para agregar as outras pessoas. O problema, Renzo, que eu acho, é que quando a gente fala de espiritualidade, a gente cria um tabu, né? Porque as pessoas querem aquele conceito, aquela coisa enraizada, aquela mesmice, aquilo tudo igualzinho. E se você sai um pouquinho da linha, você é criticado, você é julgado e apontado, é até chamado de anticristo, maluco. Então a gente tem uma certa macumbeiro. Então a gente tem uma certa dificuldade em lidar com isso. Até porque os próprios espíritas têm muito preconceito com, falam que são abertos a todos e tudo mais, mas tem muitos preconceitos com os outros, eu não gosto de chamar de irmãos, mas outros parceiros de jornada com as outras escolas, né? Não são todos, obviamente, mas isso existe. E o espiritismo, para mim, né, foi uma das minhas bases. Eu passei pela Igreja Católica, eu passei pelo budismo, eu passei pela Wicca, eu passei pelo espiritismo e eu cheguei na Umbanda e aí fui estudando outras coisas, mas é aquela questão que as pessoas ficam falando assim: ah, Juliana, então se eu tô no centro espírita eu tô errado? Cara, não tá. Você tá dentro daquilo que ressoa com o seu coração, que te faz bem. Mas não se prenda ao dogmatismo, porque, olha, você só pode fazer assim, você não pode estudar isso, ó, você não pode fazer aquilo. Respeite o lugar em que você está, faça o que lhe é proposto, mas não aceite ser manipulado. É só isso que eu penso. O que você pensa a esse respeito da manipulação, não só dentro do espiritismo, mas como dentro de todas as religiões? Como as pessoas podem estar na religião sem ser ortodoxas e dogmáticas, né? Qual é a sua visão? Primeiro, sobre a pontuação do preconceito que você comentou, eu acho válido, por exemplo, que no meu centro ele não era federado por vários motivos. Um deles era porque algumas federações não deixam você ter incorporação, não deixam você fazer várias coisas, né? Entre outras coisas políticas bem pesadas que não vale a pena comentar no momento, que não é a pergunta, mas por exemplo, o meu centro, como não era federado, quando vinha um caso lá muito grave de obsessão, que estava numa vibração tão densa que não tinha como os mentores da casa ali acessar, a pessoa fazia um intercâmbio. Falava assim, olha, leva lá na casa da sua madrinha, ou leva lá no Carlinhos, que é o outro centro, que mexia com isso. Então, cada um na sua especialidade, entendeu? E aí o cara passava numa trunqueira, ou num ferro e fogo mais pesado, sabe? Iam fazer algum desenterro em algum lugar, coisas mais pesadas que o meu centro não fazia. Meu centro era a parte de restaurar ali a parte do perispírito para que não criasse uma doença, ou uma renovação perispiritual para que pudesse começar a renovar o DNA daquela pessoa para que ela pudesse se restabelecer fisicamente. Era essa pegada. Então, se tinha uma desobsessão muito forte, às vezes não tratava lá. Então, essa questão do preconceito, da limitação, é uma imbecilidade sem tamanho por parte dos espíritas que, quando estão obsediados, eles vão atrás, né, das casas de trabalho. Mas quando está tudo bem, aí mete o pau, ou critica, enfim. Então, é um preconceito interno muito imbecil. Agora, em relação ao que você falou,
eu acho assim, a pessoa ela tem que ter o mínimo critério para ela saber o que ela está estudando. Se você mesmo se deixar se dogmatizar, se deixar se doutrinar, é porque você é doutrinado, é porque você é fraco de espírito. Então eu acho que a pessoa, a primeira coisa, ela tem que cortar essa questão da limitação que um terceiro impõe sobre ela, ou que um dogma, uma doutrina, uma religião impõe sobre ela, que ela, sem as quatro paredes da limitação dos dogmas, ela alça níveis superiores e rápido. Por quê? Porque ela começa a ter um acesso a informações que os próprios mentores dela vão vendo que ela não tem a limitação, a restrição de preconceito, de dogmatismo, etc. E essas influências vão entrando para ela, ela vai alçando níveis muito altos na nível de abertura de consciência. Então, começa com a pessoa. Se ela se deixa doutrinar, se ela se deixa alguém botar uma influência dentro da mente dela que limite ela, que arrebanhe ela, é porque ela é arrebanhável. E aí, por mais que a gente tente querer ser herói e salvar essas pessoas que estão no rebanho da doutrina do centro, que seja na igreja, etc., cada um está no seu nível de evolução, então às vezes não adianta. Às vezes você traz um nível de informação para a pessoa e tenta desarrebanhar ela, vou colocar esse termo, e ela não quer, porque ela está confortável lá. Porque em algum ponto aquela igreja, aquele centro, deu um conforto para ela muito grande, ajudou ela com alguma coisa, então ela está presa num contrato, né? Ela se prende num contrato de que ela não deve se questionar aquele centro, aquele local que ajudou ela, porque ela foi ajudada. Então a pessoa fica naquilo, às vezes encarnações a fio, ou uma vida inteira sem questionar nada, por causa que ela é grata àquele local ou ganhou alguma graça, né? Sendo que graças e ajudas são obrigações do próximo, no meu ver, você estender a mão ao próximo na caridade, né? Então, o primeiro passo é a pessoa ter vamos colocar assim, uma mente firme, para que não se arrebanhe. Que seria o movimento que eu vivo falando também aqui, né? Que às vezes a pessoa ela se acostuma com alguma questão e ela não se movimenta porque está confortável, e exatamente o que você falou, teve algum retorno, teve algum cuidado e se sente culpada de pensar diferente em algum aspecto. Por exemplo, colocam para ela assim, ó, por exemplo, você no dia da sessão não pode comer carne vermelha, tá? É uma das coisas, né? Aí a pessoa tá lá, o que ela tem para comer aquilo, ela tá com uma necessidade física, fisiológica, né? Que eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu necessito, devido à minha tipologia sanguínea e algumas questões fisiológicas minhas, eu não posso ficar sem comer carne vermelha. Então, a pessoa vai fazer aquilo que às vezes ela necessita, ela não vai fazer, vai deixar de fazer, porque seria um desrespeito a tal coisa. Mas ela não se aprofunda em entender os motivos, os porquês, né? Porque também tem muito misticismo que gira em volta, né, dessa ingestão aí, que também não é um momento de conversar a esse respeito, mas é um exemplo bobo. Aí ela não come a carne, aí vai lá, passa mal, fica passando mal 1, 2 dias, mas eu cumpri o que me foi solicitado, porque se eu fizesse eu estava errado. Ela se subjuga. Então, a partir do momento que ela se subjuga, ela não está fazendo uma coisa boa, ela está entrando em ressonância com algum sentimento negativo, alguma energia mais densa, entra num padrão frequencial diferente, e é isso que as pessoas não compreendem. Então, você pensar diferente ou agir diferente de alguma coisa que não vai prejudicar o outro, porque vocês têm que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo vai prejudicar outra pessoa? Vai. Então, ok, não faça. O que eu estou fazendo vai prejudicar outra pessoa? Não, não vai. Então faça. Se é para o seu bem, se é por você, faça. Eu estou falando desse exemplo bobo, mas isso pode ser alguma coisa de questionar. Colocam alguma questão para você e você pensa diferente daquilo que foi colocado, você fica inquieto com aquilo dentro de você, mas você fica, não, mas ele disse que é assim ou ela disse que é assim e tem que ser assim porque é assim desde sempre. E não é por aí. Né? A gente já precisa aprender, pensar com a nossa própria cabeça, sentir
Porque quando alguma coisa te incomoda aqui dentro, pode acreditar, não é à toa. Dê atenção ao que você sente. E é o que o Renzo estava falando. A primeira pessoa que vai permitir ou não ser fantoche é você. É você. Não adianta falar, não, mas eu estou... Porque, ai, essa parte aqui é tensa. Eu estou estudando, estou no processo de despertar. Você está dormindo, um sono pesadíssimo, se bobear está em coma e está achando que está em processo de despertar. Isso é muito complicado, é muito delicado. Eu tenho que fazer uma live só falando disso, dos achismos, dos hologramas, né, das pessoas que se dizem em processo de despertar, mas têm medo de morrer. Tem medo de um monte de coisa. Renzo, dentro do espiritismo, como é visto uma pessoa que busca o despertar consciencial e foge um pouco, né, do contexto da base do Pentateuco, vamos lá, que é a base de tudo. A pessoa que ela tem uma argumentação, tem um questionamento, é visto como um capeta, não é? Fala para mim. Eu mesmo, como dirigente do centro, era visto com alguns maus olhos. Por isso que eu fiz essa pergunta. Dentro do meu próprio centro. Voltando um pouco na questão da carne que você comentou, que eu queria até comentar, tem algumas coisas que acontecem que é um grau de rebanho e é uma falta de senso crítico das pessoas tão grande que me irrita profundamente, que é você pegar uma verdade e estabelecer aquilo como verdade mundial. Então, dentro do Espiritismo, por exemplo, no livro Missionários da Luz, é colocado lá em um momento uma descrição sobre uma reunião de desobsessão. E aí o cara tinha comido carne, e aí o espírito ele relata que o corpo estava fazendo a digestão, e aí que tinha várias bactérias, que aquilo estava influenciando na energia do campo dele, não sei o quê, e que aquilo afetava a conexão dele com o obsessor, que ele podia perder desconexão, sabe? Muito técnico, não vem ao caso. Porém, aquilo, os palestrantes, que são os portas-vozes dentro do centro espírita, pegam aquele trecho e ficam martelando na cabeça das pessoas uma questão que é um fato, mas a pessoa fica com tanto medo, né, daquilo que ela simplesmente aquilo começa a afetar por causa que alguém que ela valida as palavras falou para ela algo que estava no livro Missionários da Luz e eles colocam aquilo como se fosse sagrado, entendeu? Então isso é o quê? Doutrinação. Não é todo mundo que come carne que tem, obviamente todo mundo vai fazer a digestão, mas não é todo mundo que consegue perder a conexão. Com o trabalho mediúnico por causa que comeu carne. Né? Tem gente que fica até melhor. Por quê? Porque dependendo do grau do espírito, a Ju, por exemplo, dependendo do grau do espírito, se você come carne, você se conecta melhor ainda. Então é muito relativo isso. Cada pessoa é uma pessoa. Então são colocadas algumas verdades definidas em alguns assuntos através de palestrantes espíritas, que é revoltante, porque aquilo se espalha como se fosse uma grande queimada e você não consegue desconstruir mais. Entendeu? Se eu conversar com um espírita, aquele espírita arcaico que está no espiritismo há 30 anos, eu chegar para ele e falar, gente, não é bem assim, de que se você comer carne, você não consegue incorporar, você não consegue fazer um trabalho de mediúnico, a pessoa ela fica em choque, porque você está contestando uma coisa que ela dos 20, 30 anos de espiritismo, 40, 50, ela escutou 1 milhão de vezes os palestrantes falar aquilo, e ela mesma já leu. Então, eles colocam uma realidade que ela é subjetiva como objetiva, e aí é muito difícil de desconstruir. E aí, agora em relação ao que você me perguntou, eu lembro quando eu fui fazer no meu centro, que eu fiz de propósito isso, fazer uma palestra sobre alienígena. Então, o pessoal entrou em choque, porque como que você fala de alienígena sendo espírita? Não tem nada a ver ufologia com espiritismo, que não tem comprovação científica. Porque, gente, no próprio Evangelho está falando lá a progressão dos mundos, os diferentes tipos de mundos na erraticidade, formas de vidas diferenciadas através de energia, outros tipos de energia, de alimentação, de ectoplasma, de campos etéreos, perispirituais, etc. E tal. Caramba, se existem vários mundos, se existem vários tipos de corpos, se existem vários tipos de formas de alimentar um corpo que não seja através de água e comida, é porque é óbvio que existem outros seres, né?
vivendo nesses locais em dimensões diferentes, com corpo, sem corpo, enfim. E aí, a pessoa ela está tão acostumada a ler só a parte de Jesus, 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 para quê? Para que ela fica aquela coisa de doutrinação que eles usam Jesus hoje como rédea, né? Eles botam você, ó, Jesus não faria isso. Para aí dá ativar aquela o medo. puxada, É. para ativar o medo. Então, eles vão em cima do medo das pessoas. E aí usa muito Jesus para isso, de uma forma negativa. As pessoas têm medo, então você é doutrinado pelo medo. E o evangelho, que é 99% usado na casa, é muito difícil uma casa fazer uma palestra sobre pública, né? Palestra pública, não grupo de estudos. Palestra pública sobre algum livro mais específico, a Gênese, por exemplo. Eu nunca fui num centro onde que foi lido ou dado uma palestra sobre a Gênese. Por quê? Porque é muito complexo e as pessoas não prestam atenção, não têm interesse, enfim. Aí fica só martelando a coisa de Jesus, porque é muito bonito, porque é um exemplo de vida, porque é o médio dos médios, de luz mais influenciado no mundo, não sei o quê. E aí quando você vai falar sobre um assunto tipo alienígena, que é uma coisa que está claramente no Evangelho, que é o livro Mor, né, que é usado nas casas, você é visto como um louco, literalmente. Xarope da cabeça, psicopata, Exatamente. doido, entendeu? Então, E por mais que esteja lá escrito, pelo fato das pessoas não estudarem, você é louco. é Entendeu? interessante você pontuar isso, porque até na própria Bíblia, né? Tá lá, tá escrito para quem Sim. quiser ler. E tá escrito de uma forma clara, mas é desconstruído, é colocado de uma forma manipulada, passada, né, por oradores, porque não só são pastores, padres e teólogos, enfim, de uma outra forma. Então, as pessoas gente, por que eu peço sempre para vocês experimentarem, experienciarem? Porque a gente está aqui para isso. Não é por o outro vai falar e eu vou. O que eu estou falando aqui agora, o que o Renzo está falando, não tomem como uma verdade, porque nós não somos detentores da verdade. A gente está aqui com as nossas opiniões pessoais, baseadas nos nossos estudos pessoais, nas nossas pesquisas, mas são nossas. E a gente quer compartilhar, porque muitas vezes as pessoas têm uma ressonância de pensamento e se acham sozinhas, então a gente vai compartilhando. Mas como ele falou aí, por exemplo, a pessoa que comeu a carne, que não comeu a carne, e que leu, e que foi à palestra, e que falaram que era assim, ele experimentou comer carne e ir para a sessão? Não, né? Experimenta, cara. Experimenta. Tudo que te é colocado, seja uma ingestão de alimento, seja um estudo, uma prática. Mas para mim a meditação é a melhor coisa do mundo. Experimenta. Porque para mim pode ser bom, para você pode não ser. Comer carne pode ser bom para mim, para eu trabalhar, para você pode não ser, ou vice-versa. Mas a gente precisa experimentar, sem se sentir culpado por isso. As experiências. A ciência é o quê? O que é a ciência? Fala para mim. Seja o seu próprio cientista. Né? É um experimento, são teses, né? Que é feito um experimento com grupos de pessoas ou em situações que comprovam aquela tese. Então, comprove a sua própria tese. O que eu estou falando aqui, o que eu sempre venho aqui falar com vocês no meu canal, eu falo das minhas experiências, de comprovações, de vivência. E é o que eu cobro muito de vocês. Então, seja no espiritismo, no kardecismo, no budismo, no qualquer ismo da vida, experimentem, gente. É simples. É simples demais, mas as pessoas têm preguiça, como o Renzo falou, de ler. A Gênese é um livro complexo. Não é qualquer pessoa, as pessoas dormem, as pessoas não têm paciência, vão embora, não está, hoje vamos falar sobre a Gênese, nem vão. Não querem se dar o trabalho. A mesma coisa acontece com o despertar. Estou despertando, estou estudando. Tem certeza que você está estudando ou você assistiu um vídeo e botou para lá? Você está praticando aquilo que você aprendeu? Tem certeza? É muito complicado isso, né? Então, dentro desse contexto que ele estava falando, o meu resumão é isso. Experimentem, usem, façam suas próprias experiências, vivenciem, pratiquem, tá? Aí agora vamos para a segunda parte aqui, a Renzo, que também é outra coisa delicada.
Dentro do espiritismo não existem rituais, né? Não tem ritual. O ritual é a prece, o passe, que não deixa de ser, que é aquela coisa segmentadinha, né? Agora, por exemplo, dentro de um lugar famoso aqui no Rio de Janeiro, depois de um médium famoso ter atravessado o portal entre mundos, as coisas lá dentro mudaram muito, muito, porque eu tive antes e tive depois. Hoje se incorporam Exus, se incorporam caboclos mais abertamente. Antes era na sala de desobsessão, mas assim, não falava o que era. Tava ali te limpando, fazendo as coisas, mas não podia falar. Hoje você tá falando aqui com um caboclo perna branca, é o cobra coral, é o Exu das Sete Encruzilhadas. Hoje já se admite isso. Como você vê essa fusão? Você acredita que se dentro dos centros espíritas, kardecistas, a gente pudesse, ou do centro de Umbanda, a gente pudesse ter essa miscigenação, que já acontece, mas no silêncio, como acontecia nesse lugar especificamente, e hoje está amplo, aberto, né, para quem quiser ver. Você acha, acredita, que se a gente tivesse essa miscigenação, né, essa aceitação universal de tribos, digamos assim, as coisas sairiam desse dogmatismo, ortodoxismo e teriam uma efetividade maior naquilo que é proposto, no desenvolvimento dos trabalhos, na conexão? Como é que você acha que isso ia se desenvolver? A parte de rotulação, né? Quando você fala com o guia da tua casa, não importa quem ele vai explicar para você que ele é tudo. E ele já foi tudo. Então os rótulos não importam. Não importa para nós aqui, porque nós vemos através do ego. Então, quando você conversa, por exemplo, na minha casa, qual que era a rotulação? Espiritismo, kardecista, mesa branca. Por quê? Porque tinha a mesa, era branca, as paredes eram brancas e não tinha rituais tantos, né? Então era mesa branca. Só que o mentor da casa são 2 pretos velhos, entendeu? Aí, para algumas pessoas isso já era meio complicado. Aí a casa depois mudou, aí o trabalho com os pretos velhos ficou ali mais restrito. Por quê? Porque as próprias pessoas já não queriam saber de estudar, né? Ou só queriam se consultar com o preto velho. Aí virou mais um hospital de cura. Então a casa foi mudando com os anos, conforme os anos passaram. E quando eu assumi a casa, eu falei, bom, já que nós falamos com pretos velhos, com Exus, com todo mundo que é possível falar, agora nós vamos falar com os irmãos das estrelas também, né? E aí a gente começou a fazer os trabalhos em prol disso aí. E aí alguns médios nossos que têm uma abertura, que não têm uma limitação de consciência, etc e tal, começaram a receber esses irmãos lá. E os médios de visão começaram a ver esses irmãos lá. Então virou uma amálgama de tudo que se sabe sobre espiritualidade, sem restrições e rótulos e raças e planetas, vamos colocar assim, né? Então eu, por exemplo, quem que anda comigo da minha hierarquia? Oculto, tinha um ser oculto que eu não sabia quem era, que eu descobri ano retrasado. Então tem o Natalim Blefar, que é um soldado romano, que é o patrono da casa. Tem os pretos velhos, que é o pai Joaquim, o pai velho. Tem uma falange de médicos e doutores. Tem os guerreiros da floresta, que são caboclos, são baianos, são, né, toda essa hierarquia. E agora também tem esse ser de Sírios, que é um leão de 3 metros de altura que eu vi. Eu não tenho visão, mas eu desdobrei numa sessão lá no nosso centro, especificamente para eu poder vê-lo. Eu fiquei meio em choque, e ele veio, me abraçou. Foi até meio complicado falar isso em público, porque a pessoa sem base de conhecimento ficava achando que você é xarope, né? Enfim, aí agora esse ser agora anda comigo também, junto com o índio, que é o caboclo, junto com o soldado romano. Então, eles se apresentam para você com formas que mais ressoa contigo. Então, eu que me apresentava como Renhas, agora me apresento como Fra Leone, porque eu descobri o porquê que meu nome é Fra Leone. Porque eu tenho um trabalho com essa hierarquia desse ser aí que vem de fora, e ele é um leão, e o meu nome não é por acaso.
Porque Fra Leone, né, no italiano romano da época, que significa o quê? Entre leões. Então esse leão se apresentou para mim e fez eu honrar esse sobrenome, porque ele está relacionado ao porquê que nada por acaso eu recebi esse sobrenome. Então eu estou entre esses leões e ele vem como emissário desse trabalho de fora, né? Que ele é um emissário de fora e vem trabalhar aqui, né? Faz intercâmbio aqui, junto com toda a hierarquia dos devas terrestres, dos espíritos terrestres também, e ele vem de fora. Então você vê como mistura as coisas. Quando a casa ela se abre para isso, você começa a fazer coisas sobrenaturais, surreais, de cura, de abertura de consciência, e as pessoas começam a expandir a mente. Então as pessoas que frequentaram o meu centro quando ele estava aberto relatavam coisas assim espetaculares a nível de palestra, porque não tinha restrição de tema, não tinha restrição energética, então a energia fluía muito bem. Os médiuns que só trabalhavam com pretos velhos começaram a ver coisas que eles mal conseguem relatar. Então, uma casa se beneficia muito em não restringir nada. E fazendo um paralelo, aproveitando aqui para terminar meu ponto, se a pessoa não se restringe aos estudos dela, ela também se aproveita 100%, porque o estudo ele não é em linha reta, ele é um ramo de uma árvore. Então, siga os ramos para todos os lados que ele vai seguindo, nunca vai em linha reta. Então, por exemplo, hoje eu já peguei e estudei toda a parte hindu, de Paramahansa Yogananda, comecei a entrar no taoísmo, comecei a entrar no budismo. Aí você começa a fazer uma conexão com a tua base, você vê que a base é a mesma, entendeu? Você começa a fazer links entre as religiões, entre as filosofias, entre os deuses de uma religião, você vê que não é, para eles é um deus, mas você sabe que não é. São esses seres das estrelas que vêm aqui plantar a semente. Então, a sua mente, ela não tem restrição. Então, não se restringe. Acho que é essa a mensagem que fica. Nem dentro da sua casa, nem nos seus estudos. É muito bacana você falar sobre isso, né? Porque a gente... Já dá um oi aí pro Johnny, o chileno, a Crista, todo mundo aí. Olha que bacana. Oi, gente. Que legal. Não estou conseguindo ver, mas um beijo para todos. Eles estão passando aí. Então, assim, eu acho bacana você fazer esse tipo de relato, porque a gente fica muito preso, né, em alguns conceitos, e quem faz a separação somos nós humanos, né? Que você falou sobre não estudar assim, é porque o leque é amplo. Então, quem separa, quem divide somos nós, e quem dá nome também somos nós, porque, gente, o nome não importa, tá? A forma como se apresenta não importa. Vocês já pararam para pensar? A gente vê tanto isso, né, em séries, em filmes. Se nós do futuro estamos aqui agora tentando, quer dizer, nós aqui estamos recebendo nós do futuro dentro desses trabalhos, né? Então, assim, por exemplo, eu tô aqui hoje, o Renzo tá lá, o Fra Leone tá aqui comigo. Aí ele vai lá para o centro dele. E o eu dele, de outro espaço-tempo, outro nível dimensional, é que está ali dando intuição a ele, ensinando a ele como fazer. Ou seja, quem tem incorporação, eu estou me incorporando, eu mesma, no futuro, venho lá e volto aqui para trazer as informações para mim. Olha, Juliana, a coisa é assim, assim, assado. Eu do futuro, no eu do presente. Vocês conseguem captar isso aí? Que também acontece, não é o tempo todo, tá? Então, assim, espiritualidade é um assunto muito amplo. Não é preso a religiões, vou bater, dogmatismo, ortodoxismo. Vou bater nisso porque é disso que a gente está falando aqui para desconstruir isso. Então, já pararam para pensar também nessa hipótese? Que não está longe, que é uma coisa que acontece verdadeiramente, mas como é que eu vou chegar lá no meu centro? Aí eu estou lá no meu centro, trabalhando com a minha entidade lá que está acoplada em mim, que é incorporar a energia, não vai entrar no teu corpo, aquela frequência, ela não te invade, ela se conecta. Vocês já viram Avatar? Quando o cavalo se conecta lá com o Avatar para poder entender o processo por onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer? É esse fio invisível
que pode conectar pelo nosso Antacarana ou por outros centros de energia, não necessariamente só pelo Antacarana, e você começa a perceber a aproximação das suas entidades, das suas hierarquias, dos seus mentores e sei lá o que, o nome que vocês quiserem dar, quando você sabe, agora é o fulano que está se aproximando, porque você sente vibrar naquele teu centro de energia, aquela conexão, é mais ou menos por aí. Então é legal o Rodrigo relatar isso aqui pra gente, né? Principalmente esse contato, essa questão que foi mostrado a ele teve permissão de ver, e ele sabe que não foi um holograma, porque a gente tá propenso a isso. Pessoal que fica aí, ai, eu vi o meu mentor e era uma luz muito grande, azul. Pode acreditar que você tá vendo holograma, tá? Você tá vendo holograma. É complicado falar disso também, são assuntos que eu gostaria de destrinchar abertamente aqui, mas não dá. Ainda não dá. É bom até você ter comentado isso, Ju, que quanto mais a pessoa vai através do ego, mais eles usam esse tipo de holograma para enganá-la. Então, um exemplo bem simples, que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A pessoa fala, ai meu Deus, quem que é meu mentor? Eu queria saber o nome dele. Aí a pessoa fica pedindo, fica enchendo o saco da hierarquia dela. Eu quero ver meu mentor, eu quero falar com meu mentor, eu quero saber o nome do meu mentor. Mas para quê? Para que você quer? Ah, não sei, só curiosidade. Meu, tanta coisa para você se motivar na vida. Você quer ser motivado por uma curiosidade de ego, né? Quer saber nome, saber forma. Entendeu? Então é isso que eles pegam. Quando a pessoa começa a vibrar nessa vibe de ego, aí que eles entram mesmo e fazem showzinho com holograma, igual lá a gente vê nos shows de rock aí. Eles fazem a mesma coisa, você vê coisas espetaculares. Eu, como nunca tive interesse de ficar sabendo essas coisas, quando foi me apresentado esses mentores aí, veio que nem um murro na cara, porque você não tá nem esperando, né? É assim mesmo. Você não tá... Você tá lá fazendo outra coisa e o negócio vem assim vem com uma surpresa muito grande, e aí se conecta com você, você sente a onda energética, tem todo um contexto, né? Ele não vem como um show de rock, ele vem com uma coisa assim tão suave, mas tão avassaladora, que aquilo te marca pro resto da vida, né? Então é muito diferente do que você fazer todo uma firula, um show. E tem assim a situação do seguinte, quando a gente tem um contato muito verdadeiro, né, uma conexão muito real da coisa, você não tem aquela loucura de, ai, preciso contar isso para alguém. Você está sentindo aquilo ali, é muito particular. Então você fica na sua, e aquilo é tão intenso, que você está num êxtase tão grande, que você não tem, ai, preciso mandar, preciso contar. Não. Você não tem essa... Agora, você teve e sai contando para todo... Pode acreditar que isso daí não foi uma conexão verdadeira. Diferente, por exemplo, um relato que o Renzo está contando, que ele teve, ele estava explicitando, né, a miscigenação, as possibilidades de conexões com hierarquias diferentes dentro de uma mesma situação. Então, isso é uma coisa diferente. Então, ele está pontuando uma situação para que vocês aí do outro lado e eu possamos entender, né, como a coisa funcionaria, como funciona, como já existe essa miscigenação. Outra coisa seria ele chegar aqui, não, porque o meu gatão, ele é um capitão, não sei o quê, que... Para, tá? Só para e pensa, reflete. Os comportamentos de quem verdadeiramente está conectado e de quem está ali com o ego aflorado, querendo mostrar que é alguma coisa, com a necessidade de aprovação e de endeusamento. Isso eu tô fora, tá? Por favor, não endeusem, porque o bicho pega. Não gosto desse tipo de coisa e acredito que o espiritualista e o estudante do despertar consciencial, aquele que verdadeiramente está entregue, está mergulhado nessa situação, ele também não quer o endeusamento. Não é isso, Renzo? Você concorda? Exatamente. Concordo. Até é bom você comentar sobre a questão de dogmas, endeusamento, essa coisa. Por exemplo, quando eu comecei a entrar em contato com o trabalho do Fábio, que fala muito na questão da não reencarnação,
Uma curiosidade sobre os guias espirituais, que eles não... É muito raro um guia revelar uma coisa que você não saiba. Porque eles entendem que você precisa ter uma base de conhecimento para que ele revele alguma coisa que você já saiba. Então, eles não pegam e jogam uma bomba na tua cabeça que você não está preparado para ouvir. Geralmente, você já sabe o que eles vão falar. Então, quando eu entrei em contato com a questão da não reencarnação mais, que é uma coisa que eu estou forçando bastante agora no meu discurso, depois que eu conheci o Fábio, você, etc., eu fui perguntar para o meu guia, eu falei, pai, eu queria saber se nós somos obrigados a reencarnar aqui. Aí ele falou, não. E ele nunca, em 30 anos de casa, eu tinha ouvido eles falar alguma coisa sobre reencarnação. Né? Não, eles não estimulam você a reencarnar aqui. O que acontece dentro do Espiritismo? É explicado que a reencarnação acontece porque algumas pessoas que não têm noção nenhuma de como funciona a vida na Terra, elas têm uma reencarnação compulsória, ou elas mesmas querem reencarnar porque elas estão presas no ego e no apego, aí a pessoa faz questão de reencarnar para poder voltar para a família, não sei. Aí ela às vezes nem volta, né? Então, quando a pessoa ela quer reencarnar, né? Então, a nível de reencarnação, eu descobri que não precisa reencarnar. Ele explicou que você pode muito bem ficar... Você fica no campo etéreo e você estuda lá e desenvolve as limitações que você tem como alma e você... Aí eu falei assim, mas pai, por exemplo, André Luiz, começa sobre André Luiz, eu perguntei para ele se André Luiz reencarnou, ele falou que não. Nunca mais, ele não quis e acabou. Entendeu? Porque não é só questão de merecimento, é questão de não querer também. Tem toda uma questão ali que essa é a base do meu trabalho. Mostrar para as pessoas que elas não têm que ficar reencarnando aqui, entendeu? E isso é muito complicado porque é ensinado e é enfiado, né, no subconsciente, no consciente das pessoas que elas estão aqui para pagar coisas que elas fizeram, porque elas eram um bando de gente que não prestava e que estava aqui e que tem que voltar e tem que voltar de novo para acertar a conta. E aí você fica preso na roda de samsara, sabe a roda Jequiti? Roda Jequiti. Então, é tipo isso, você não precisa, porque você não é que você não sabe nem porque você está aqui, gente. É muito tema que um puxa o outro, aí eu não quero sair do contexto, mas a gente não está aqui para pagar nada porque não presta. Você não prestava. Você falhou, assim, a gente não é perfeito, senão a gente também realmente não estaria aqui. Seríamos grandes avatares evoluídos, estaríamos filhos paradisíacos, criadores de novos mundos, tá? Então, realmente, a gente estava na erraticidade, sim, mas não de uma forma como pregam para a gente. Podemos consertar, limpar, ajustar, mas não necessariamente precisamos voltar. Você vai ter que reencarnar. Não vai, cara, sai dessa. Sai desse negócio. Então, o que o Renzo explanou é bem interessante, porque é realmente isso. Você não é obrigado a estar aqui, tá? Você está aqui porque você quer estar aqui. Você pediu, você implorou. Você implora, só não lembra, mas implora para estar aqui de novo. Porque você não precisava. Entende? Você pode estar em outro nível, outro nível dimensional. Diga. Esse é um planeta prisão. Somos o quê? Tem alguém falando aqui. É um planeta prisão, somos enganados pela cabala escura. Olha, então, vamos lá. Eu não quero entrar nesse assunto, porque aqui no canal eu não falo desse assunto. Tem o canal do Johnny lá, que fala sobre isso. Tem o canal do Fábio, que fala sobre isso. O meu trabalho é embasado no despertar consciencial, mas de uma outra forma, tá? E apesar de sermos todos amigos e fazermos parte de um mesmo grupo, temos opiniões discordantes, tá? Então, a Terra é um planeta prisão? A Terra é um planeta prisão. Também, tá? Mas a gente não precisa viver aqui como prisioneiro. O problema é esse. O problema é que a gente se esquece do nosso poder pessoal e de quem somos verdadeiramente. E aí a gente aceita viver como prisioneiro. A gente não se rebela, tá? A gente não age. Você não precisa se rebelar agressivamente ou de uma forma incisiva e brutal. Tem alguns amigos que trabalham assim, porque esse é o trabalho deles. O meu não é. Eu trabalho na base do amor, tá? No despertar da alma, no despertar da sua chamatrina, da sua essência de quem você é. Então a gente não precisa
todo mundo seguir o mesmo padrãozinho, até porque senão a gente não estaria junto. Como eu falei no começo, somos peças de quebra-cabeças que se encaixam, cada qual com a sua visão. Acho que é importante, tá, a gente ter, sim, a noção de que a Terra é um planeta prisão, mas termos a noção também de que não precisamos viver como prisioneiros, certo? Qual é a sua visão sobre isso, Renzo? Olha, o que eu falei com o meu guia, depois de vários sonhos bem reveladores e muito reais, que ele confirmou serem verdade, ele explicou, sim, de uma forma aberta, porque eu já sabia, que nós somos, eu, minha família, exilados políticos e de guerra, né? Que fomos colocados aqui por causa que a gente já não estava mais vibrando no órbito do qual a gente veio, que muito provavelmente era a Capela, segundo o que eu sei, né? Então, tudo bem, tem esse peso das coisas que eu fiz, eu tenho um grande... Assim, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho muitos arrependimentos na vida, mas eu tenho um arrependimento moral de ter perdido a oportunidade de estar num lugar melhor e ter regredido a ponto de vibrar com a Terra e vir reencarnar aqui, por mais lindo que a Terra seja, tal, eu concordo que é linda, e os guias, nossos guias explicam pra gente que ela é linda, ela é maravilhosa, eu concordo. Porém, eu não queria ter feito isso, eu tenho um arrependimento de eu ter cometido esse erro aí, e aí eu quero retratar isso, porque a gente tem que ter a noção de que é uma terra prisão e tal, mas o que o meu guia fala, que é muito bonito, ele fala assim, você é um cavalo num pasto verde maravilhoso, frutuoso, cheio de água, com sol maravilhoso, campos verdejantes, flores lindas e radiantes, porém você está amarrado no toco, né? Você está amarrado no toco. Então, até você aprender a trotar, até você aprender a respeitar aquele pasto, a respeitar os outros cavalos, não sei o que, você vai ficar amarrado no toco, né? Então, qual que é o intuito? É você aprender, não aprender nível terra, porque eu acho que a pessoa ela tem que almejar para fora. Aprenda a ser um cidadão universal, né? Porque não adianta você aprender a viver na terra, porque a terra você está sendo obrigado a aprender a viver aqui, porque você está se retratando, você está se restabelecendo moralmente, espiritualmente, você está se restabelecendo aqui para que você possa voltar a ser um cidadão do espaço, né? Que eu acredito, na minha visão do que é a evolução universal, é uma série de intercâmbios que você faz em orbes diferentes, em sistemas diferentes, galáxias diferentes, até universos diferentes. Você faz um intercâmbio infinito, no qual você vai expandindo o seu conhecimento até você chegar a ter a oportunidade de ser um filho paradisíaco, como você citou aqui. Esse é o meu conceito do que é a nossa existência. Então, nós estamos num degrau muito baixo, porque nós regredimos um degrau. E é o que eu falei na live com o Fábio, a gente, há 100 anos atrás, tinha 1 bi de pessoas aqui. Hoje nós temos 8. De onde veio 7 bi? Do espaço? Veio do espaço. A pessoa acha que Deus está até uma máquina de ficar fazendo alma para vir só para a Terra? Não é. As pessoas estão transmigrando do espaço, das merdas que elas fizeram em outro lugar, estão caindo aqui na Terra, para que elas tenham a oportunidade de vivenciar o quê? Uma coisa muito bonita que nós estamos vivenciando, que na minha opinião é a transição de um planeta que era um planeta de pura pizza, vamos colocar assim, para um planeta no qual as pessoas estão tentando se melhorar, que é a regeneração. Então, muita gente está transmigrando para cá nesse momento, porque muita gente quer viver, quer ter essa experiência de regenerar, se regenerar como pessoa e regenerar o mundo como mundo. Transformar esse local num local onde que ele seja um bálsamo, em vez de um local de expiações e sofrimentos. Então, eu gostaria de contribuir com isso. Eu, obviamente, não vou ficar preso aqui trabalhando nisso, porque eu não quero, eu já descobri que eu não quero ficar aqui trabalhando em prol da regeneração desse planeta, porque eu quero voltar a fazer parte desse intercâmbio aí, sem restrições. Porque é aquilo que aí já entra muito no trabalho do Fábio. Quando você começa a ficar aqui, você querer ficar aqui, você tem que começar a seguir, você tem que seguir as regras de quem manda aqui. E Exatamente. eu não quero. Exatamente. Eu tenho sérios problemas com a autoridade, então não é algo que eu queira fazer, ficar aqui
nem reencarnando e nem preso no que eu falei na live do Fábio, que é o posto de gasolina. Você, por exemplo, você vai fazer uma viagem para Peraí, que isso daí é muito importante de todo mundo ouvir. Deixa eu fazer uma coisa, porque a gente bateu o tempo. Eu vou encerrar essa e vou abrir outra. Fica aí, não vai embora não. Fica vocês aí também, só pra gente não perder a live. Aguenta aí que eu já volto. Peraí, já volto com você. Não dá pra ser uma hora só.